Um jovem de esquerda mata a tiros um jovem de direita por questões ideológicas, políticas. Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. E é com tristeza que a gente vê um negócio desse acontecer, né? Um jovem conservador, que há alguns anos atrás o rapaz tinha 31 anos, com 18 fez uma organização conservadora para disseminar nas universidades, pelo país, pelos Estados Unidos, ideias conservadoras, com todo o direito dele, com o pensamento, com as ideias que ele tem, que cada um tem a sua ideia. Aí um jovem de 22 anos de esquerda, que se diz, né, antifascista, comprou uma arma para assassinar aquelas ideias, para assassinar aquele jovem, mas para assassinar aquelas ideias. Tudo com base no ódio. É uma tristeza ver um negócio desse. Porque a gente vive num mundo, né? Um mundo tão diverso. Cada um pensa de um jeito diferente. Isso é dentro da nossa família, é normal. Às vezes o pai pensa de um jeito, o filho pensa de outro jeito. O avô, o tio, a tia, a avó, a irmã. Cada um tem uma ideia, cada cabeça humana é um universo. E a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, mesmo que a gente escute o que a gente não gosta, o que a gente não concorda. Agora, o que acontece disso tudo, né? O resultado do ocorrido é ódio, né? Resultado do ódio. Então as pessoas se ligam às ideias que defendem, e aí aparece um líder, geralmente populista, tanto da esquerda quanto da direita. Nessa polarização, cria-se uma polarização na base do ódio, de um lado odiando o outro lado. E esses líderes populistas, eu não estou falando só dos atuais, isso vem de tempo, fica estimulando esse ódio, estimulando esse ódio. Então pessoas que já têm uma cabeça bem pequenininha, né? Que já tem uma visão bem turva das coisas, da aceitação do outro, da aceitação das diferenças, fica um lado e outro brigando com base no ódio. Então esses populistas estimulam isso. A gente vê no Brasil, isso aí vem ocorrendo, né? Começou isso final dos anos 70 ali, né? Quando apareceu um líder trabalhista com muito ódio. Quem não lembra lá atrás, o L, no início, com muito ódio, disseminando as classes mais humildes, as classes, vamos dizer, excluídas, né? Estimulando aquele ódio de pobres contra ricos, de negros contra brancos. E ele vinha estimulando aquilo dos trabalhadores contra patrões, estimulando e tentava ser presidente com aquelas ideias radicais baseadas no ódio e não conseguia. Tanto é que quando o FHC era o presidente, o FHC é um grande social-democrata, liberal, ele que criou o Bolsa Escola, que virou depois Bolsa Família. Só que essa esquerda radical, comandada pelo L na época, bem raivoso, quem não lembra disso, quem é um pouco mais antiguinho como eu, lembra muito bem, atacava o FHC e dizia que o FHC era conservador, era da direita, era da ditadura, junto com a Globo e tudo mais, como conservadores, e atacava com base no ódio. E o FHC, sempre muito gentil, como ele sempre foi, sempre aguentou de boa e nunca respondeu aquelas agressões com base em ódio. E a gente lembra, a esquerda era muito odienta a esses movimentos justos, movimentos sociais, tem que lutar por seus direitos, mas com base na firmeza, mas com base no respeito. Mas era baseado em muito ódio. Até que o L, vendo que não ia conseguir nada daquele jeito, porque a maioria dos brasileiros não são a favor de ódio nem de um lado nem de outro, nem de esquerda nem de direita. A maioria brasileira é moderada, quer viver em paz. Então o L, percebendo isso, mudou o discurso. Aí veio o L, paz e amor, né? O L, paz e amor, começou a mudar o discurso, tanto é o discurso
Tanto é que ele conseguiu ser eleito em 2002, né? O FHC já era o último mandato, foi lá muito educadamente, passou a faixa para ele, né? Parabenizou pela democracia, pelo jogo democrático. O FHC sempre foi um democrata e respeitava as diferenças. O L assumiu e aí ele veio naquele tom mais, vamos dizer, um pouco moderado, mas sempre estimulava aquelas organizações sociais e tudo mais. O MST, muito violento sempre, muito violento, invadindo com base em facão, ameaçando famílias do campo. Todo mundo tem direito, tem que ser. Como o FHC fez reforma agrária, começou com ele o FHC. Mas as coisas têm que ser na base do respeito e não na base do ódio, né? Como era estimulado pelo L. Aí aparece quem? Aparece o B, para combater aquele ódio com ódio. E aí ele vem estimulando mais ódio, mais ódio. A gente lembra na campanha 2018, ali na campanha, o cara sobe em cima de um palanque lá, vamos exterminar com essa petezada e tal, pegando como fosse, eu acho que um microfone, fazendo como fosse uma arma, né? E veio todo aquele símbolo da arma na campanha, né? Todo mundo fazendo, crianças fazendo isso aqui, evangélicos, cristãos fazendo símbolo de armas, tudo na base do ódio. O que é isso, Brasil? Não é? Então ficava um lado contra o outro, nessa polarização. O mesmo que acontece lá em cima, lá nos Estados Unidos, o Laranjão. Porque os democratas não são de esquerda, tem um ramo progressista dentro do partido ali que é minoritário. Os democratas são liberais. Todo mundo vê isso. São liberais. Só que vem o Laranjão, que é conservador. Os Estados Unidos é dividido entre liberais e conservadores. Esquerda radical são minoria dentro do Partido Democrata. E não representa o pensamento do Partido Democrata, que é um partido liberal. E vem o Laranjão estimulando esse ódio. O que ele falou, os horrores que ele falava lá dos opositores, do Biden, um democrata, respeitador, que foi na eleição agora passada, foi lá, chamou, convidou o Laranjão para entrar no carro com ele, para chegarem juntos lá no evento de transmissão do cargo. Isso que o Laranjão não fez com ele quando o Biden ganhou. Então, quer dizer, é o estímulo do ódio. Aí vem um sujeito, o Laranjão, né? Um populista, fazendo estimulando esse ódio, né? Esse ódio, ele ataca as pessoas, não tem respeito pelas pessoas. Como não teve o B aqui no Brasil, como não teve o L lá atrás também. Então, o Laranjão estimulando esse ódio. Aí aparece um garoto, né? Com uma cabeça desse tamanho, que não pensa direito, se dizendo antifascista, querendo combater os fascistas no caso. Mas o Laranjão é um pouco radical, a gente sabe, as posições extremistas dele, gerando esse ódio todo. Aí vem um sujeito lá, é uma criança praticamente, é um jovem adulto responsável, mas uma cabeça infantil. Então assume, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Compra uma arma e vai matar o outro, um rapaz também que tem as ideias dele, tem direito a ter as suas ideias, disseminar, né? Pelo que parece que a gente não conhecia no Brasil quem era esse rapaz, o Charles Kirk. A gente não conhecia, eu não conhecia. Um rapaz conservador, quais são as suas ideias, o que ele falava, mas pelo que eu li, não estimulava ódio nenhum esse rapaz. Mas o assassino radical de esquerda, se dizendo antifascista, vai lá, compra uma arma e vai matar o rapaz, porque ele estimulava nas universidades, disseminava as suas ideias, conquistava muito apoio dos jovens para a causa conservadora. O que há de errado ser conservador? Nada. O que há de errado ser progressista? Nada. Né? Mas tem que ter respeito e não estimular o ódio. Mas esse rapaz, pelo que ele não disseminava, ele apoiava o Laranjão, que esse sim dissemina ódio, mas ele apoiava o Laranjão nas causas conservadoras. E aí foi assassinado por um outro jovem, ambos vítimas da disseminação do ódio e da polarização que está dominando o mundo, infelizmente. Então, as pessoas todas, vamos acordar, né? Vamos respeitar as diferenças
e ganha no discurso quem conseguir convencer mais gente no discurso. E claro, sem usar mentira, né? Usando a verdade. Mas todo mundo tem direito a ser diferente do jeito que quiser, desde que não prejudique o direito do outro. Então, se alguém que se sente mulher, é homem, por exemplo, se sente mulher, quer se vestir como mulher, se vista. Quer ser chamado de Maria? Quem quiser chamar, chame. Quem não quer chamar, não é obrigado a chamar. Tem que chamar pelo nome de nascimento, por exemplo. Mas, por respeito à pessoa, chamemos de Maria. Qual o problema se ele se acha Maria? Né? Então são coisas assim. E se o outro quer ser conservador, quer ser um pai de família, correto. Não tem coisa melhor do que cuidar da família, ter uma família bonita, feliz, cuidar dos filhos, fazer cidadãos honestos, crescer para a vida e ajudar o país. Qual o problema disso também? Então a gente tem que parar para pensar nessas coisas, tá? Isso aí já chegou a um limite, né? E aqui no Brasil teve 2 ataques de esquerdistas contra a direita. Eu nem considero o Bolsonaro conservador, não, porque, né, para mim não é conservador aquilo. Mas são ideias radicais de direita ali, golpistas, como foi condenado, porque é um golpista, agora a gente pode dizer, é golpista porque foi condenado. Mas veio a esquerda, baseada também no ódio, e esses eventos que aconteceram tanto no Brasil, o esfaqueamento do Bolsonaro, né, lamentável, da esquerda radical, de sujeitos malucos, e agora, como o Trump, lá o Laranjão foi também atacado, quase morreu, não sabemos quem foi, mas a princípio pessoas que são contra suas ideias, e agora esse jovem assassinado cruelmente por um sanguinário antifascista de esquerda, infelizmente um assassino. E que venham dias melhores, que a gente pare para pensar nessas coisas. E que tanto esquerda como direita respeitemos as diferenças dos seres humanos. Respeitemos. Para a gente viver, mesmo debatendo ideias, mas viver em paz. Um bom sabadão, um bom domingão a todos. E vamos em frente.